A Bruxa e o Caldeirão. Certa vez, quando preparava uma sopa com olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível. Mas era o suficiente para pinga-pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca algo assim havia acontecido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria, por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre como resolver o caso. O que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistura, como a da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com arbustos, plantas, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. E se a moça vomitou a nuvem? Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar. Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou grande chuvarada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás a não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro, é claro. Não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador deu uma boa olhada, pegou-o com ambas as mãos e disse: "Este está bom para fazer um vaso. Com uns pés de salsinhas e cebolinhas vai ficar bem bonito." A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em vaso. Acabou por dizer: "A solução parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se ponho o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho depois?" "Neste novo que tenho aqui, e com um preço muito em conta." A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o olhassem. A bruxa, que tinha seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feijão de asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lugar. "Pois bem, vou levá-lo." O mercador esfregou as mãos de contente, mas acrescentou à bruxa:
Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo, agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Transformou o pobre em sapo. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!